Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Dá-me muita alegria poder unir-me, mediante estas palavras, à celebração do 75º aniversário do início do trabalho apostólico do Opus Dei em Portugal. Assim começa uma carta que o padre, por lá da obra, Dom Fernando Ocáriz, escreveu ao padre José Rafael de Espírito Santo, o vigário regional da obra, portanto, o representante da obra em Portugal, e escreveu para o dia 5, para o sábado, dia 5 de fevereiro de 2022, portanto, o próximo sábado, em que se vai encerrar todas as celebrações destas bodas de diamante, este 75º aniversário da obra em Portugal. Quando Francisco Martínez chegou a Coimbra em 1946, talvez não imaginasse as iniciativas que em todo este tempo se puseram em prática para servir a Deus e à Igreja em Portugal. Uma vez mais, vemos que se fez realidade aquilo que nos dizia São José Maria: de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não esqueças, dependem muitas coisas grandes. Surgiu no grupo do WhatsApp de São Rafael uma dúvida. Alguém escrevia só uma pergunta: o primeiro 5 de fevereiro foi 1946 ou 1945? Ao que responderam 1946. Por isso é que fez 75 anos, em 2021. E então surgem várias respostazinhas. Pois, era essa a dúvida. Pensava que era 45. E então o Nuno decidiu esclarecer, porque de facto a dúvida não é que fosse uma dúvida descabelada, não foi só um despiste. É que 1945 teve importância. 5 de fevereiro de 1945 vai influenciar o ano seguinte, porque nessa data, em 45, foi a primeira visita que São José Maria, o nosso padre, fez a Portugal, por intermédio da irmã Lúcia. E foi isso que desencadeou e apressou o começo da obra em Portugal. Foi precisamente essa intervenção da irmã Lúcia. E os nossos irmãos mais velhos, as pessoas da obra mais velhas, aliás, aqueles que vieram cá começar, quiseram fazê-lo, e o nosso padre também pensou que se tinha sido Nossa Senhora de Fátima, através da irmã Lúcia, que tinha empurrado assim, era bom que fosse nesse dia. E de facto, assim aconteceu. Um ano depois, chega Paco Martínez, o Dr. Francisco Martínez, a Coimbra. Vem pela mesma fronteira, quiseram também que fosse pela mesma fronteira, por Tui. Foi apanhar um comboio e foi de tal maneira, podia ter vindo de outra maneira, por outro trajeto. Ele vinha de Madrid para ir até Tui, talvez parecesse assim um bocadinho de desvio. Estive a ouvir agora aqueles áudios que estão na página web do Opus Dei, com o próprio Francisco Martínez, o próprio Paco Martínez a contar, e recordei uma vez mais, como já vos contei aqui em alguma tertúlia, como
como ele nos falava disso, ou seja, como tínhamos visto que era claramente necessário, que tinha gosto em que fosse naquele dia. E por isso até tinha pensado em falar com o nosso padre e em dizer-lhe, porque eram para vir vários, 3, penso eu, mas os outros não conseguiam ter os papéis, os passaportes e os vistos em ordem. Ele já tinha há vários meses. E então, ao aproximar-se desta data, pensou em dizer ao nosso padre. Ele dizia, não sei se no próprio dia em que São José Maria lhe o chama e diz-lhe, já que tem os papéis, se não quereria ir antes. Neste dia, 5 de fevereiro. Porquê? Porque Nossa Senhora de Fátima quis que a obra viesse para Portugal. E por isso era lógico que assinalássemos desta maneira. Daí que 75 anos depois se tenha querido celebrar precisamente em Fátima. Acontece que estávamos em plena pandemia para celebrar este aniversário e agora ainda continuamos, mais ou menos. Ou mais ou menos, sim, tecnicamente sim. Enfim, desculpem, não queria meter-me neste natoleiro das pandemias. Apaguem lá essa coisa, não sei o que é que eu disse. Mas o que é certo é que estava prevista terminarmos com uma missa solene em Fátima e não foi possível pela pandemia. E o início também foi um terço em Fátima, celebrado ou rezado pelo padre José Rafael, em que nós nos unimos. E aqui em Montes Claros estávamos unidos com um ecrã gigante ali na sala de estar, com vários residentes, unirmos a esse terço, pois ali na Basílica de Fátima. Agora poderemos, alguns estão a pensar assistir à missa na capelinha, ao ar livre, no sábado, ao 12:30. Curiosamente, e por casualidade, ontem li um capítulo de um livro sobre Fátima que se chama Dentro da Luz, da irmã Ângela de Fátima Coelho, que é apostoladora da irmã Lúcia, e que eu achei, as vezes que a escutei, fiquei impressionadíssimo, porque ela de facto tem o dom da palavra, uma pessoa que fala de Fátima de uma maneira incrível, assim com um fogo, com uma eloquência, com um carinho incrível, contagia. E, além disso, com uma profundidade muito grande. Por isso, comecei a ler este livro, um itinerário para compreender a mensagem de Fátima. Sabia que penso que a sua tese de doutoramento, algo assim, alguém me tinha falado disto, que eram artigos que ela tinha escrito, foi escrevendo e depois as uniu. Enfim, era uma coisa mais séria. O certo é que deparei-me com um título de um artigo, de um capítulo, que li precisamente ontem, quando estava a pensar nesta meditação, e dizia: uma luz para o nosso mundo. E pareceu-me, depois de o ler, lembrei-me desta relação de Fátima com a obra e de como a irmã Lúcia se entusiasmou quando conheceu a obra, quando conheceu o nosso Padre e apressou estes tempos e conseguiu ligar com Fátima. Uma luz para o nosso mundo. Ouçamos a pergunta que o Francisco faz à Lúcia, depois da aparição de junho. Para que estava Nossa Senhora com o coração na mão, espalhando pelo mundo essa luz tão grande que é Deus? Esta pergunta extraordinária do pequeno vidente guarda já em si a sua própria resposta. E nós, sim, apetece-nos voltar a ler a pergunta para responder, para tentar perceber, mas a irmã Ângela facilita-nos. Qual é o significado das aparições de Fátima? Qual é a abordagem adequada a este evento? O que pode esperar dele para si, para a história mundial, para a Igreja de cada um? O que faz Nossa Senhora em Fátima? Perguntamos com Francisco. E ele responde: ela espalha a luz de Deus pelo mundo.
Vejam o que é que os pastorinhos viram. Nossa Senhora com o coração na mão, espalhando pelo mundo uma luz tão grande que é Deus. É isso que faz Nossa Senhora. Espalha a luz de Deus pelo mundo. E falo com o coração na sua mão, como que fazendo-nos compreender a urgência da sua implicação pessoal na nossa história, enquanto Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Por isso ela conclui: Fátima pode ser assim resumida: uma luz que brilha no nosso tempo. Todos nós nos recordamos das palavras de Jesus, que diz: vós sois a luz do mundo. E diz para ti, diz para mim, como que outros Cristos batizados. Por isso, Maria o que nos vem dizer, e Fátima o que nos vem pedir é isto, é entrega, conversão, pede-nos que recebamos essa luz que ela nos traz, como que nos recorda que recebeste no batismo essa luz. Todos nós acendemos uma vela, acendeu-se uma vela. Em Fátima, acendemos a vela que vem do Sírio e recordamos o nosso batismo. Acendeu-se uma luz no nosso coração. É tão tocante e muitas vezes aqui fizemos, era tão típico fazermos isto, irmos pelo menos ao 12 de maio, mesmo que seja durante a semana, e às vezes ao 12 de outubro à noite, e vamos lá à celebração, ao terço e à procissão das velas. É muito interessante o que nos diz a irmã Ângela, vai pegando nestas ideias, e um bocadinho mais à frente, 2 ou 3 páginas mais à frente, diz o seguinte: se misteriosamente os textos do Anjo da Paz e de Maria desaparecessem do mundo e tudo o que restasse do acontecimento de Fátima fossem as biografias dos pastorinhos antes e depois das aparições, o núcleo da mensagem de Fátima não se perderia. Ali estaria, guardado com simplicidade na vida das suas testemunhas. E então liga connosco. Este é o nosso desafio primeiro, enquanto batizados. De facto, se todas as Bíblias desaparecessem da face da terra, se da vida de Cristo tudo o que sobrasse fosse o nosso testemunho, poderiam os não crentes chegar ao essencial da mensagem cristã simplesmente através da nossa forma de viver e de ser? Se a nossa resposta é hesitante ou completamente negativa, significa então que temos ainda caminho a percorrer. E ele recorda como ao falar com universitários sobre isto mesmo, um dia um jovem disse-lhe: na verdade, irmã, para muita gente nós somos a única Bíblia que alguma vez vão ler. A conclusão da irmã Ângela, o que vai fazer, fez-me pensar no entusiasmo da irmã Lúcia ao conhecer a obra, ao conhecer o nosso Padre e ao conhecer essa espiritualidade que procuramos viver e procuramos transmitir, e que nos círculos vocês aprendem, nas meditações, nas palestras, nos retiros, que no fundo é precisamente isto, é viver como os primeiros cristãos, no meio do mundo, é isso, é viver o Evangelho. E há muitos caminhos, há muitas outras formas, mas eu percebo que a pastorinha de Fátima, ao saber, imagino que se tenha entusiasmado com muitas outras iniciativas da Igreja, mas esta também, em concreto, com esta, disse: mas tem de ir a Portugal, quanto antes. Eu trato disso, eu trato dos passaportes para que vá, e de facto assim aconteceu. No que respeita a Fátima, voltamos à irmã Ângela, este desafio também nos diz respeito.
Na verdade, o Francisco, a Jacinta e a Lúcia já não estão entre nós, estão no céu, também a rezar por nós. É por isso a nossa vez de espalhar pelo mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A Virgem Mãe precisa de cada um de nós para difundir esta mensagem de paz e para a trazer às gerações futuras. E no fundo, a mensagem de Fátima, que é a mensagem do Evangelho, muitas vezes, e ao longo deste livro, irei de certeza encontrar isto, porque ela falava disto nas suas conferências. E outras pessoas, tantas outras pessoas que já te terão dito que Fátima é um resumo do Evangelho. Não encontras nada em Fátima que não esteja no Evangelho. Recorda-nos, neste capítulo, como Paulo VI nos dizia que o problema do mundo contemporâneo não é a falta de doutores ou teólogos, mas de mestres que nos iniciem na experiência de Deus através da sua própria experiência. Uma experiência pessoal com Deus. Somos todos chamados a isto. Fátima ensina-nos como fazê-lo. E o Opus Dei também. É isso que estamos sempre aqui a recordar. É isto. É como é que tu podes dar aos outros. Sem dúvida que precisamos de doutores e de teólogos para nos ensinar, mas pouquinhos. Agora precisamos de imensa gente como tu. Que dê Jesus, que dê essa luz, que propague. É tão simpática a forma como em Fátima, pois acendemos as nossas velas e damos as velas uns aos outros. E sobretudo, é simpático quando não há um espertalhão, que acontece sempre, que tira do isqueiro e que acende a vela. Porque não é essa luz, não é a tua luz, é a luz de Cristo. Espera um bocadinho, recebe a vela, a luz de lá de baixo, a luz que vem da capelinha, que vem do círio. É Maria que, com o seu coração na mão, nos dá essa luz, a luz de Cristo. E nós recebemos, e receberam os pastorinhos para darem aos outros, para depois darem aos outros, para darmos aos outros. E às tantas está toda a esplanada, cheia. E quando chega ao Glória, todos nos levantamos a vela e há assim como que um arrepio quando cantamos aquele Gloria al Patri et Filio et Spiritui Santo. Porque se ilumina toda a esplanada com a tua luz, a do teu vizinho e a do outro, 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 com a luz da Igreja, dos cristãos. E isto é bonito quando o fazemos. E quando o fazes assim, no dia-a-dia, na tua universidade, como te ensinou o nosso Padre, como aprendemos aqui, com uma naturalidade enorme. E por isso gostas, e por isso sentes à vontade, e vens, e aprendes, e queres saber mais. Achei graça porque ontem celebrávamos a festa da apresentação de Jesus no templo. E dei-me conta de que Paco Martínez, o Dr. Francisco Martínez, também terá celebrado a festa de dia 2 de fevereiro de 1946. Porque sim, porque a festa celebra-se 40 dias depois do Natal. Porque era assim. A Igreja, a liturgia, recua no tempo, como que assim, para recordar que 40 dias depois do nascimento de Jesus, depois o menino foi apresentado no templo. E toda aquela festa fala de luz, porque Jesus é a luz que entrou no templo, luz para se revelar às nações, diz Simeão. Luz, este menino é a luz para se revelar às nações. E imaginei a oração daquele jovem que estava nas vésperas de vir a uma nação diferente trazer a luz de Cristo, através de uma espiritualidade nova naquele momento, que o Espírito Santo soprava, que dizia que eles estavam profundamente entusiasmados, porque isto é revolucionário, isto vai transformar os homens, porque vai aproximá-los, vai ajudá-los a aproximá-los de Deus.
no meio do mundo, no meio das circunstâncias mais correntes. E terá sido das últimas missas que em Espanha, antes de passar a fronteira. Ontem, na liturgia das horas, lia-se no ofício de leituras um sermão de São Sofrónio, do século VII, e que diz assim, umas palavras que me parecem muito bonitas: assim como a Virgem Mãe de Deus levou ao colo a luz verdadeira e a comunicou àqueles que jaziam nas trevas, assim também nós, iluminados pelo fulgor e trazendo na mão uma luz que brilha diante de todos, devemos correr, assim, pressurosos, com pressa, a levar essa luz a toda a gente. Pois é provável que não tenha lido não sei se leu este texto, mas imagino que o Dr. Francisco Martínez estaria com sentimentos destes, com pressa para levar, aliás, como ele próprio diz, ele próprio se tinha lembrado de ir sozinho, já que os outros não têm o visto ainda, vou já eu, porque há uma certa urgência de espalhar esta luz, de começar a conhecer gente, de ver como é que se pode fazer para levar a obra. Servir a Deus é uma missão, escreveu o padre nesta carta, que no fundo é para todos nós, dirigida ao padre José Rafael, mas para todos nós. Servir a Deus é uma missão que abarca toda a vida cristã e que pode iluminar inclusive os momentos mais aparentemente intranscendentes das nossas jornadas. Ilumina, dá luz. Quando conseguimos servir a Deus, de que tu e eu nos comportemos como Deus quer, não esqueças, dependem muitas coisas grandes. Por isso é preciso dizer que sim a Deus, de que tu e eu se comportem como Deus quer. Que fazem os pastorinhos respondem que sim. É preciso responder afirmativamente. Para que Nossa Senhora lhes mostre aquela luz, primeiro faz-lhes uma pergunta. Quereis oferecer-vos a Deus? Sim, queremos. Nessa altura, Nossa Senhora abriu as suas mãos pela primeira vez, comunicando-lhes uma luz tão intensa que, penetrando nos seus corações e nas profundezas mais íntimas das suas almas, fê-los ver a si mesmos em Deus, que era essa luz. É com este sim que em tantos aspectos se assemelha ao sim daquela que agora os questiona, de Nossa Senhora, que tudo começa. Assim começou a mensagem de Fátima para aquelas crianças. O encontro real e vivo com a Santíssima Trindade através das mãos de Deus. E assim também começou a obra em Portugal, com o sim de Paco Martínez, quando se entrega a Deus. Um sim que depois teve outros sims, quando sim diz a São José Maria, e é tão bonito, vocês podem ir ver como ele conta, como no verão, portanto, uns meses antes, pensem do verão para aqui, São José Maria lhe perguntou se ele não queria pensar ou se teria gosto em vir começar a obra em Portugal. Não o mandou, quis saber se ele achava bem, se gostava, se tinha de interesse, e ele respondeu que sim, entusiasmado. Quereis oferecer-vos a Deus? Quereis, neste caso, ir fazer a obra a Portugal? Quereis? Portanto, quem quiser entrar na experiência desta mensagem, voltamos a Fátima, é convidado a ter a mesma atitude de se oferecer a si mesmo a Deus, em abertura total, tal como fez Maria.
para que Ele possa livremente cumprir o seu plano de amor. Nossa Senhora também te pergunta se queres levar esta luz aos teus amigos, se queres entregar-te a Deus, abrir o coração. Foi para nos ensinar a ter esta abertura de coração que Nossa Senhora veio a Fátima, para criar as condições para que este encontro pessoal com Jesus, um encontro que transformará a nossa vida por dentro e nos fará viver de fé, da esperança e do amor. De que tu e eu nos portemos como Deus quer. Não esqueças, dependem muitas coisas grandes. E imaginamos o que será para Paco Martínez agora olhar do céu e ver que maravilha. Eu tive a sorte de ver os seus olhos a brilhar quando postos em nós, um conjunto de jovens que tinham pedido a admissão, eu tinha pedido a admissão, ainda não tinha feito um ano antes na obra, e ele estava feliz ao ver-nos e ao contar-nos estes começos e como veio e tudo isto. E como se começou nestes anos e depois os seguintes. E a alegria por ver as coisas que já existiam e entretanto foram aparecendo muitas outras, entre elas Montes Claros, que não existia nesse ano de 1988, em que estive com Paco Martínez. Via-se agradecido a Deus por poder contemplar esta maravilha. A presente celebração, continuava o Padre naquela carta, ou nesta carta que estou a comentar também, começou há um ano em Fátima e termina hoje junto à Virgem. Podemos pensar no Padre José Rafael, que estará lá, e com alguns de vocês, junto da capelinha, a celebrar a missa. E podemos recordar o que nos dizia o bem-aventurado Álvaro del Portillo. Durante uma das suas visitas a esse santuário, comentou: Fátima é um tesouro para toda a Igreja. Aqui os corações e as almas esponjam-se. Aqui palpa-se a Igreja. Sente-se a presença da Santíssima Virgem. A Mãe de Deus ajuda-nos a esforçar-nos por ter um coração como o seu, no qual cabem todas as almas. Foi o que aconteceu com os pastorinhos e com tantos peregrinos neste santuário. Então o Padre termina dizendo: não tenhamos reparo em pedir a Maria que nos faça inteiramente seus, que não vivamos mais que para Jesus e para os outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Rogai por nós.